Drive Obelisco, variedades de lanches, pizzas e porções. Os melhores lanches da região. Oferecemos diversas opções de bebidas para sua degustação. Teleentrega pelos fones 3358-3308 ou 99649-9021. Drive Obelisco, na Avenida Afonso Pena, 773, no centro de Lagoa Vermelha. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga. Na Avenida Presidente Vargas, 229. Boa noite, telespectadores da Lagoa TV, sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com o Rodrigo, programa que vai ao ar toda quarta-feira às 22 horas, direto dos estúdios da Lagoa TV. Hoje a equipe da Lagoa TV e o nosso programa tem a honra de receber uma das jornalistas mais bem conceituadas do Brasil e do exterior, ex-senadora e hoje secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, a lagoense Ana Amélia Lemos. Boa noite, Ana Amélia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Desde já agradeço a sua disponibilidade e a sua presença. Meu querido Rodrigo, olha, primeiro muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com os meus conterrâneos lagoenses. Aqui é uma conversa, acho que um programa como você tem, ele permite você abordar coisas que não são coisas do cotidiano. Quero te agradecer muito as referências sobre a minha qualificação. Menos, Rodrigo, menos. Um pouco de modéstia faz bem sempre. Eu realmente eu tenho muito orgulho da nossa terra. Então, você me fez esse convite há mais tempo, bastante tempo, e a questão de agenda, né, que o trabalho é muito intenso. Para você ter uma ideia, hoje na Secretaria, lá em Brasília, trabalho mais do que no Senado, e eu já no Senado trabalhava muito. Exatamente. Então, eu estou hoje com estresse, estou precisando ter uma parada e tal. Porque a gente também não é uma máquina, mas é uma máquina humana, que tem, aqui está o médico, nosso querido Kramer, né, que Exatamente. É médico e sabe, conhece bem a natureza feminina, não é? É um médico que conhece, né, o corpo da mulher ou de qualquer ser humano, mas exatamente a nossa natureza precisa de uma atenção, Exatamente. Um cuidado, a hora do descanso, a hora de dormir bem, alimentação bem. Então, quando a gente fica assim numa desrotina, a gente acaba afetando a saúde. Então, eu estou com um processo de estresse também por causa disso, mas tem que aguentar o tranco, porque eu gosto de trabalhar, e especialmente quando você vem na terra, que é da gente, e que você é tratado muito bem. Eu me sinto aqui assim como se todos os lagoenses fossem da minha família. Então é uma coisa muito prazerosa. Isso dá uma espécie de energia, uma injeção de ânimo para voltar e começar tudo de novo. Com certeza. Para nós hoje é um dia de bastante emoção. Eu chamo senadora porque a nossa senadora sempre será. Porque estamos conversando com um ícone não só da política como da comunicação. Contamos hoje até com plateia aqui no nosso programa, o vereador Luiz Carlos Kramer, a vereadora Ruth Brussolotto, nosso amigo Paulo Mantovani. Então, vamos contar um pouquinho da sua história para os nossos telespectadores. Natural de qual região aqui de Lagoa Vermelha? Eu sou da querida Estância Velha. Na verdade, o distrito de Clemente Argolo, que fica a 32 quilômetros daqui, e que hoje tem a BR-470, que foi asfaltada até o Barracão, e que tem talvez um dos trechos mais bonitos da estrada.
ela pega uma região diferenciada, de um clima muito bonito, mas um cenário que vai até ali. Nasci ali na Estância Velha, Clemente Argolo é o distrito, e meu avô era ferreiro, né, João Daros, meu pai marceneiro, a mãe dona de casa, e sou a filha mais velha de 9 irmãos. Hoje somos em 7, perdemos um irmão aos 12 anos de idade, aqui em Lago Guaraná. Igreja que aparece aqui, ó, na Igreja São Paulo, ele fez a primeira comunhão de manhã e à tarde sofreu um acidente de caminhão aqui na Bica, na Rua da Bica, vindo do estádio. E ele tinha 12 anos, eu estava com ele quando o menino chegou e abriu a porta e disse assim, filho do Vico Balém, não lembro que o tempo, né? Ele abriu e disse assim, um caminhão pegou Alceu, era o nome, eram gêmeos, Alceu e Alfeu. E então foi um trauma que eu tinha uns 12 anos de idade, ou 13 anos. E, então foi uma coisa assim, porque aí ele morreu não naquela hora, morreu depois, 2 dias depois, se não me engano. E aí ficamos morando no bar, primeiro no centro, ali na Buarque de Macedo, e depois fomos para o bairro Gaúcho, onde estamos até hoje, né? Há muitas décadas lá. Estudei no nosso Rainha da Paz, fui interna, porque eu pedi uma bolsa de estudos quando tinha 12 anos. Eu morei em Porto Alegre, lá na Estância tinha a família dos Bossardi. Até hoje tem no Estância. Tinha um armazém, os Secos e Molhados, tinha o armazém dos Garcês, dos Bertier. E eu estava, eu digo, o destino da gente é traçado quando a gente nasce, né? Também acredito e a gente acha que não, mas é assim. E eu cheguei, eram perto do meio-dia lá na loja da família Garcês, eu de pé descalço, porque até aquela idade eu tinha, acho que 9 anos, 8 para 9 anos de idade. Daqui a pouco vamos saber melhor. Aí já vai bravo, né? Bravo, né, Rodrigo? Aí é bravo, né, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu cheguei no armazém de pé descalço, eu era muito loirinha, né, cabelo curtinho e tal. Muito curiosa, sempre fui muito curiosa, talvez aí a profissão, né, tinha que ser jornalista, né. Aí cheguei no armazém de Secos e Molhados, e na frente tinha aquele pau de amarrar cavalo, aquela poeira. Antigamente era um povoado, ali era um povoado legítimo. No inverno, barro, e no verão, uma poeira danada. Os caminhões passavam bem na frente da casa onde nós morávamos, do lado da ferraria do vovô. Aí tinha um Piardi, né, o hotel dos Piardi ali do lado. A minha memória está funcionando assim, que eu lembro assim, as figuras ali. Aí eu fui buscar não sei o que a minha mãe pediu, 1 quilo de farinha para fazer polenta, qualquer coisa assim, né? E eu fui, cheguei e tinha, em todo o salão estava vazio, o pessoal do interior come cedo, fica todo mundo em casa chegando na hora da moia, o cheiro fica bom, vai todo mundo bebendo, né? Aí eu cheguei e tinha uma senhora assim, muito bem vestida. Mas assim, ela estava perfumada, sabe? Arrumada, maquiada, ainda um meio luto. Eu não sabia quem era, nunca tinha visto, né? Então eu fiquei assim, sabe? Que nem um índiozinho encantado com uma pessoa da civilização, né? Aí ela me olhou, estávamos nós duas naquele lugar ali, né? Aí ela me olhou e disse, como é seu nome? Eu disse, Ana Amélia. Você não quer morar comigo, ser minha dama de companhia lá em Porto Alegre? E eu disse, eu quero. Eu quero, mas olha só isso. Não tinha internet naquela época, não tinha nada, né? Eu quero, sim, é só a senhora vai lá, a senhora tem que ir lá falar com o vovô, meu avô é ferreiro, o João, meu pai se chama João também, minha mãe é Silene, você vai lá falar com eles, que eu vou morar com a senhora. Eu nunca tinha visto ela. Aí ela disse assim, uma coisa que eu não esqueço, ela disse assim, olha, mas eu não acho Ana Amélia um nome bonito. Eu vou te chamar de Ana Maria. Eu disse, não tem importância. Não tem importância. Não, vai continuar sendo Ana Amélia. Aí essa senhora, para que se saiba, era a dona Rosita Ache, sogra de Hilton Garcês, advogado conhecido, né, aqui de Lagoa Vermelha, que era filho da família Garcês, que era o dono do armazém, né? A família deles moravam do lado ali do armazém. E então era uma pessoa conhecida e tal. E era um senhor, ele tinha morrido recente, seu Camilo Ache, que era o marido dela, e tinham 3 filhos, 2 homens e uma moça que era Vilma, casada com Hilton Garcês.
já falecida. Hoje eu me dou com a filha da Vilma, que é a Edelweiss, uma moça muito preparada que mora em Porto Alegre. E aí eu fui morar com ela, isso foi o ano de 54. E eu cheguei, eu não tinha ainda iniciado os estudos lá, porque eu acho que nós tínhamos, sei lá, dificuldade, grupo escolar, era uma coisa meio difícil. E eu que não usava sapato, porque não tinha, pobreza muito, né? Embora não trabalhasse, mas era dificuldade, pobreza, né, da época dificuldade, também. Muita dificuldade. Lembro que a mãe tirava leite e eu ia entregar o leite de pé descalço no inverno. Então eu pegava as garrafas do leite, que era tapada com sabugo de milho, ó, quem acha que tem, né, a vida como era. Exatamente. Né? Eu acho que esse povo, essa juventude tem muita facilidade hoje, né? A gente viveu e eu repetiria tudo de novo, porque isso me deu um aprendizado para enfrentar problemas, né? Então é isso que tornou quem a senhora é hoje, né? Nos torna mais fortes, né? Então eu pegava muito frio, imagina aqui, a lagoa é frio. Exatamente. Então aquele barro transformado em uma massa de gelo da geada e do frio excessivo, e eu caminhava cuidando para não cair, botava os litros de leite embaixo do braço, encostava bem no peito para me esquentar, porque saiu o leite do teto da vaca. Saía quente, do Uber e da vaca, mas do teto da vaca. Eu saía com aquele leitinho quente para entregar para os que compravam leite lá da minha mãe, que ela tirava leite, que eram as vacas do vovô e do meu pai e tal. Então eu aí saí daquele ambiente ali, né, que a minha comida era polenta, né, radite, salame, participava toda aquela... tinha um porão na casa que era do vovô, da minha família, aquele porão de chão batido, tinha horta, tudo. Eu me lembro de ir ali nos ninhos da galinha, cantava, eu ia lá, pegava o ovo, furava 2 lados e tomava... ovo ali, hoje se criminalizou o ovo, hoje exatamente, foi redimido. Tem que comer quanto? Uma vez era não podia comer, agora tem que pode. Comer bastante, assim vai, né? Tem que comer bastante, né, Rodrigo? Então foi assim, uma vida muito, muito dentro de uma realidade que eram de influência italiana, polenta, comer brustolada assada em cima da chapa. Minha mãe cortava a polenta com linha, né? Ela colocava na tábua de polenta, era uma tábua que só fazia. A panela de polenta era só para fazer polenta. Eu gostava de comer a casquinha da panela. Todo mundo que é italiano gosta de comer isso, né? Mas eu não sou italiano, mas gosto da casquinha. Aquela casquinha que tinha no fundo da panela de ferro. Hoje tem panela elétrica, que graça tem, tudo né? muito fácil, fica né? Fica lá mexendo, né? Bom, tinha a pá da polenta, tinha a tábua da polenta, a panela da polenta, abria as rodinhas do fogão, largava ali dentro. Então era assim uma vida muito, aquela coisa saudável, lembrava da vizinhança. E quando eu estava lá, nessa idade, assim, não tinha muito sapato, era muita pobreza. Eu nunca ganhei boneca, bicicleta, não sei andar, nunca andei de bicicleta, até hoje, eu até tenho vergonha, mas eu nunca andei de bicicleta, né? Porque não tinha, né? Exatamente. E até eu acho que vou ter um professor lá em Brasília para andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. É, isso aí. Então não tinha, me lembro que fui muito arteira, não é arteira, eu acho que curiosa. Eu uma vez caí numa carroça cheia de milho lá na frente, depois do almoço, e bati a cabeça. Eu tinha, acho que uns 7 anos, 7 para 8 anos, eu bati a cabeça, tem um cabeçote da carroça, né, onde junta a parte que os cavalos ficam, né, e aí eu bati, parece que um martelo ali em cima daquele negócio para prender onde vai a direção da carroça, e eu bati e fiz um corte na cabeça, aqui assim na cabeça. Mas imagina a sangueira que foi logo depois do almoço. Era uma bacia d'água. E eu com medo de apanhar, além daquilo. Da mãe do pai, hein? Saí correndo e fui lá na farmácia. Era o seu Heitor, falecido Heitor, que era o farmacêutico nosso. Aí não tinha também os recursos, não tinha anestesia, não tinha nada. Ele raspou aqui, acho que deu uns 10 pontos na cabeça. E me enrolou, eu fiquei que nem uma múmia, sabe? Eu mais quieta, eu não chorei nada, não gritei. E aí ele botou... a única coisa que eu reclamei foi ter raspado o cabelo, né? Que eu fiquei sem cabelo naquela parte. E aí cada vez que ia um adulto lá para fazer, ele disse, tá vendo? Ia fazer curativa, eu disse, tá vendo? O cara berrava, tinha cortado um dedo no machado. Tá vendo essa menina aqui, não chora, você é um baita, um barbado. Tá chorando aí. Então, vivi isso, fui aí morar com a dona Rosita. Eu fiquei 2 anos
Aí saí daquele ambiente ali, E foi para Porto Alegre. onde a gente tinha casinha, a latrina, Aham. que tinha que sair de casa para ir na casinha. Exatamente. A patente, não é? A casinha. Era patente, exatamente. é. Vou lá na patente. E a água era de poço, né? Aí lampião, não tinha luz, não tinha energia elétrica, era de lampião, de querosene, Querosene, ou de vela, né? Mas a maior parte era querosene. Fazia uma fumacinha. A fumar aquele cheirinho, né? Tá bom. E dali eu saí e fui com a dona Rosita para Porto Alegre, morar no 8º andar do edifício Independência, 831, apartamento 82. Até há pouco eu lembrava até do número de telefone, né? Que era, à época, a avenida mais importante de Porto Alegre, porque ali passavam os bondes, na frente tinha o Instituto Santa Luzia para os cegos. Então eu fui, e do lado do edifício, o segundo prédio era o Grupo Escolar Argentina. Então eu cheguei em julho de 54, em agosto de 54, o Getúlio, eu estava lá, o Getúlio, o suicídio do Getúlio, e eu vivia com aquela idade de 9 anos, de aquela tragédia. Eu tenho na memória bem aquilo, assim, aquela convulsão. O impacto que deu, né? O incêndio da Rádio Farroupilha, a mesma Independência, ali os caminhões do Exército e o pessoal fazendo depredação. E foi uma coisa assim, imagina, com 9 anos de idade eu vivi essa cena. E aí eu fiquei, ela me matriculou. Eu sempre fui uma aluna que sentava no primeiro banco para ficar atenta das coisas, né? E sempre passei, era sempre premiada, ganhava concurso de redação, essa coisa toda. E a dona Rosita gostava porque um filho, o mais velho, estudou, mas a dona Vilma também estudou, tinha encerrado as coisas. E o Zeca, que é o José Zilmarache, ele era assim, ele era muito inteligente, então ele ficava num colégio, ia para o outro. E aí ela me tratava muito bem, mas os filhos todos, pessoas muito boas. Fui muito bem tratada por ela, sempre. Eu era, assim, como filha dela. Mas ela me chamava de Ana Maria. De Ana Maria. Ana Maria. Fiquei lá 4 anos com a dona Rosita, que meio assim, eu digo assim, foi a primeira mão estendida que eu tive na minha vida. E ela foi assim maravilhosa. Eu viajei de avião, tinha um voo de vacaria da Sadia, que fazia vacaria Porto Alegre. Olha, tempo, né? Olha, tinha o Queruba, lembram do Queruba? O Queruba era o ônibus que fazia Porto Alegre, Lagoa Vermelha. A estrada não era asfaltada, essa estrada 116, né? 116. E aí uma coisa assim, uma experiência muito, foi crescendo. Depois veio a Unesul. A gente ter vivido aos 12 anos, eu voltei para casa porque eu vivia numa realidade assim de muito conforto, mas minha família não está nesse negócio, né, e tal. E aí eu voltei, aí eu encontro uma outra realidade, já minha mãe com mais filhos, eu não era a princesinha que era, a dona Rosita, os meus irmãos mexiam nas minhas coisas, mas eu também tinha necessidade de estudar. Então eu não tinha terminado ainda o primário, a época se chama, né, que é o ensino fundamental hoje, que eram uns 5 anos, eu não tinha terminado, então eu fui estudar no que hoje se chama Escola Estadual Presidente Kennedy. Antigamente era Grupo Escolar da Sede, que a gente chamava, que é o maior ali, da Benjamin Constant. E aí eu fui matriculada, terminei, concluí o primário. E o ginásio? Como é que ficava? Nessa época seus pais já moravam aqui em Lagoa, né? Sim, estavam aqui, moravam aqui ali na Baixada. Aí, como é que ficava? Aí eu fiquei apavorada, porque a única escola que tinha no segundo grau era o Rainha da Paz. Que era das freiras, né? Que era pago, era particular. E eu fiquei assim, porque o meu pai não tinha nenhuma maneira de pagar a escola, né? Aí aquela história da necessidade assim, eu tenho que continuar, não adianta. Aí eu ouvia, aos 9 anos, quando fiquei lá em Porto Alegre, porque embaixo do edifício tinha uma galeteria, cantina, não sei o quê, uma cantina, e o Brizola ia nesse lugar comer. Então, cada vez chegava, né? Imagina. Aí ele era um líder e ele falava, depois em 50, por aí, e ele falava no rádio, o Brizola, muito falando sobre educação e tal.
E eu disse, quando eu voltei, isso foi na época de 59, aí já de volta, 59, o Brizola era candidato e ganhou a eleição. Minha família era do PL, e eu vou entender o que era, com 14 anos, o que era PL, o que era PTB, né? Nada, era aquilo, né? PSD, eram uns partidos. Mas eu queria sobreviver. Aí eu escrevi uma carta para o Brizola. Eu tinha 12 anos. Arranquei uma folha do meio do caderno, porque não tinha espiral naquela época. Aí arranquei do meio do caderno. Tinha um lápis que a gente usava, que a gente botava na boca e ficava, parecia tinta, né? Hoje não existe mais. Aí escrevi uma carta dizendo que o governo quer uma bolsa de estudos interna no ginásio Rainha da Paz para estudar meu. E quando eu terminar, eu trabalho para pagar, né? Trabalho para o Estado. Eu tinha 12 anos de idade. Olha a ideia, a ideia que a senhora já tinha. Sim, eu tinha 12 anos de idade. Aí eu acho que eu pedi para o Nabor, doutor Nabor Franklin, entregar a carta lá no Palácio. Acho que foi ele que foi. Aí, e eu fiquei, mas eu acho que eu nem falei para a família que eu tinha mandado a carta. Porque eu achava que ia dar bronca, né? Porque exatamente. PTB, PL e tal, eu não entendia nada. Naquela época ainda era mais acirrado as coisas ainda. Então, e aí foi, e para minha surpresa, meses depois eu recebo uma carta de um assessor, senhora Ana Amélia, estamos concedendo. Aí eu ganhei essa bolsa, 8 anos interna no Rainha da Paz, morando na cidade, mas eu queria ficar interna. Aí me envolvi, foi um tempo maravilhoso. E aí tinha as irmãs, todos um tratamento muito especial. E tem uma foto aqui na entrada da emissora, muito bonita, de uma nevasca que houve. Eu estava interna, em 1965. A lagoa ficou inteiramente coberta, tinha meio metro de neve. E aí quando eu acordei, eu fui para a janela, estava aquela cena assim de cartão postal europeu do Natal, né? Muito linda a cena de Lagoa Vermelha. O internato me ensinou muita coisa. Lembro das professoras do curso normal. A professora Terezinha, que era Terezinha, professora. Não era de qualquer não. Ela foi professora, mas eu lembro da doutora Agostinho Neto Rei, a esposa dele, Campetti. Terezinha Campetti, foi minha professora, e a Cléo Furtado Fabrício, que eram as minhas professoras já no curso normal, que eu dei sequência, porque eu terminei o ginásio, e já normal, ainda interna lá, porque eu sempre passei, então a questão da bolsa era ficar. E aí eu me envolvi muito com aquelas ações que as irmãs faziam, no movimento estudantil com a ULES, né, que até hoje lembro do Nilson Paim de Abreu, que foi depois desembargador, né, lá da região de Erechim e tal. E então tive sempre uma atividade, né, com isso. E aí lembro até uma vez que o Jânio Quadros fez uma homenagem ao Che Guevara. Olha só. Mas o que eu não entendi de nada. E eu não sei, me deu nas caras, fazer um pronunciamento, um discurso contra aquilo. Você não tem que fazer esse negócio e tal, que ele veio ao Brasil. Isso é um absurdo. Eu não tinha muita ideia, mas me meti naquilo. E aí o Frei, né, Frei que era magrinho, o Frei que era o diretor do ginásio Duque de Caxias, que era dos meninos, né, masculino, né? Nossa, eu fui, aí eu descobri que eu tinha mexido com alguma coisa. E aí ele, foi lá na escola elogiar a minha atitude. Eu cresci de você. Cresceu o conceito lá dentro do colégio. O conceito no colégio, que eu tinha feito um negócio, uma crítica por causa do regime, fui me posicionar. Mas eu, na verdade, no fundo, eu achava apenas aquela coisa assim de uma pessoa estrangeira estar sendo louvada. Quer dizer, foi uma opinião sincera, mas na verdade, mas não era o mérito, era o gesto, né? Exatamente. O gesto, eu estava atacando o gesto. Então foi muito interessante e tal. E aí eu lembro que como é que se diz? Como é o nome dele? Né? Eu lembro de uma figura política aqui, do PTB, muito do PTB, que ele disse assim, o que essa menina tem que se meter nesse negócio? Ele era a favor do que o Jânio tinha feito, né? E aí mas foi uma coisa, um momento para ver o que você faz. E eu queria fazer serviço social,
que era a atividade adequada àquilo que eu fazia com as irmãs. A gente ia lá para o bairro da Vila, então Vila Rodrigues. Tinha uma senhora viúva que vivia num meio do barro, e a gente trabalhou e fez uma casinha para ela de madeira e tal. E aí fiquei assim com aquela coisa de que meu caminho no curso superior seria serviço social. E aí eu fui para Porto Alegre. Terminou. E no meio do caminho aconteceu o seguinte: eu ficava interna e aí veio a discussão da abertura do ginásio, né, da escola estadual, que antigamente era ginásio estadual, que foi um movimento da comunidade que foi feito para essa escola. A escola estadual hoje. Então, Arabinaco, as lideranças, né, se envolveram. O meu marido, depois, né, que na época foi promotor aqui, o Otávio. Todas as lideranças se envolveram para a criação da escola. E a escola acabou, César Moliterno, assim, muitas lideranças que trabalharam naquela época. E aí foi feita a movimentação criada. E a escola precisava de funcionários e professores. Eu estava no curso normal ainda, não tinha terminado. E a minha mãe, que era merendeira, foi convidada para ser auxiliar de disciplina do ginásio. Mas como a mãe não tinha escolaridade, primeiro grau completo, então ela não pôde. Aí eu fui indicada para ocupar o lugar da mãe. Então, meu primeiro emprego foi auxiliar de disciplina do ginásio. E as irmãs foram maravilhosas comigo, porque elas me permitiam sair às 7 da noite do internato, ir fazer meu trabalho e voltar para dormir no colégio. Então isso eu devo também essa ajuda das pessoas que entenderam, porque podia ser, que não pode ir. Não pode sair, exatamente. Exatamente, era uma excepcionalidade criada. Aí eu trabalhei como auxiliar de disciplina no ginásio, mas eu preciso fazer o detalhe. Como eu era interna, eu também a dificuldade de comprar as coisas, material escolar, uniforme e tal. E aí nas férias, no intervalo das férias grandes, que eu chamava, férias grandes de dezembro, né? Eu trabalhava na Sanson, na casa Sanson de balconista. Que aí eu trabalhava para pegar o dinheirinho e comprar as minhas coisas, né? E também foi um aprendizado. O Caio, todo mundo lembra do Caio, né? Uma figura, né, do carnavalesco, nossa figura, depois um líder da área de Umbanda, de igrejas afro-brasileiras. A Inês Onta, lembro de figuras assim, né, de pessoas que eu tinha envolvimento, e várias pessoas ali. A família Sanson também. Seu Lido, Silvano, né? Aí eu trabalhei ali e aí me lembro que na véspera assim, do dia de Natal eu estava subindo escada para pegar tecido, porque era secos e molhados. Sim, exatamente, tinha tudo, né? Tinha desde fumo e rolo até tecido, né? Até tecido, exatamente. Então aquilo também foi uma experiência muito rica para mim, né? De aprender balconista de loja, né? Que eu atender pessoas e tal. Aí eu juntar meu dinheirinho, comprava e continuou. E aí quando eu fui fazer o vestibular, o que eu vou fazer? Eu vou fazer serviço social, que é a área já seguia a linha que vinha trabalhando. Trabalhando. Acontece que eu cheguei lá em Porto Alegre, e tanto na PUC, que era onde eu queria estudar, mas eu tinha de novo que buscar o recurso de uma bolsa de estudos. Aí eu consegui uma bolsa. Bom, aí fui lá, mas vou fazer vestibular de serviço social. Fui lá, me inscrevi. Só que o serviço social tinha um teste psicológico, ou seja, saber se você é normalzinho da cabeça, né? Normal da cabeça, né? Aí eu rodei nesse teste. Não era um teste de avaliação de conhecimento, era um teste de, sabe, emocional. Pega lá uma folha branca, bota uma tinta ali, abre, fica. O que aparecia? Uma mancha, né? Eu não disse que era uma mancha, eu digo, ali tem um morcego, porque eu vi o desenho do morcego. Viu o desenho do morcego? Quando eu vi o morcego, aí me ferrei, né? Se eu fosse o Batman, é o Batman, parecido com o Batman, né? Não é nem isso, entendeu? Aí, quando eu recebi o resultado que eu fui, ele era eliminatório. Quer dizer, nem a prova escrita, essas coisas, nada. Pô, eu fiquei nossa, eu vou te dizer, mas sabe aquela coisa, derrotado? Aí disse, não, mas não posso, parei, o que é mais parecido com o serviço social? O que faz justiça? A tua área? Direito é justiça, né? Exatamente. Aí eu disse assim,
Tá, aí fui ver o que as matérias do direito. Aí entrava naquela época, 67, entrava latim. E eu só sabia lésbia, puella, pulcra, só sabia umas frases em latim, que a gente estudava muito pouco para enfrentar um exame de direito, né, na prova escrita e oral. Aí eu disse assim, bom, esse também não dá, por causa disso, né? Aí, jornalismo aí denuncia, né, essa coisa, fala. Jornalismo. Aí, comunicação, né? Aí fui lá, tinha línguas, aí as línguas eram espanhol, inglês, francês, eu escolhi espanhol. Aí fui bem, acho que foi uma das 10 lugares lá, veio na PUC. Aí, na PUC daí? Na PUC, o vestibular foi onde é o Colégio Rosário, hoje ali na Praça da Conceição. Fiz a primeira comunhão na Igreja da Conceição, lá com a Dona Rosita, foi uma igreja que eu vou lá de vez em quando, assim, matar saudade, que é muito bonita. Eu ia também na frente agora não tem mais, que se mudou lá para a Cidade de Deus, o Instituto Santa Luzia, que era dos cegos, aí eu ia lá também para ver, a gente tem que ver essas coisas. Exatamente. Porque a gente às vezes reclama, né? E aí aí fiz o jornalismo, então acabei, por vias transversas, indo para o caminho que era para mim, né? Não era, você mira para cá, mas Deus te põe para cá. Então, depois com o tempo que você vai entender. Entender certas coisas. Se não fosse aquela mulher naquela restaurante, lá na estância... Hora, exatamente. Na estância, naquela hora, podia ser, né, Rodrigo? Agora que entramos para o jornalismo, vamos para o nosso intervalinho comercial e depois falamos um pouquinho da parte da RBS e do Senado para nós irmos para o final do programa. Então, vamos para o nosso intervalo comercial e logo voltamos com mais De Frente com o Rodrigo. Drive Obelisco, variedades e lanches, pizzas e porções. Os melhores lanches da região. Oferecemos diversas opções de bebidas para sua degustação. Teleentrega pelos fones 3358-3308 ou 99649-9021. Drive Obelisco, na Avenida Afonso Pena, 773, no centro de Lagoa Vermelha. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil, com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Voltamos com o programa De Frente com o Rodrigo, direto dos estúdios Lagoa TV, hoje conversando com a nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos. Então, Ana Amélia, nós estávamos falando que fez jornalismo, fazendo jornalismo na PUC, e aí como é que iniciou essa história da comunicação em Porto Alegre? Olha, eu fiz o jornalismo e comecei para sobreviver ali, eu comecei a trabalhar. Aliás, eu cheguei em Porto Alegre, eu fui transferida da escola, daqui, hoje Kennedy, que era o grupo escolar antigamente, eu fui transferida para o mesmo cargo de auxiliar de disciplina de uma escola Irmão Pedro, Escola Técnica Irmão Pedro, na rua Félix da Cunha, lá em Porto Alegre. Aí eu trabalhava de noite e ia para a faculdade de manhã. E aí eu comecei porque era muito pouco salário para pagar, eu tinha que pagar um pensionato lá, um pensionato das irmãs, também na Avenida Independência, por incrível que pareça. Voltou para a Independência? Voltou para a Independência, das irmãs, pensionato Maria Imaculada.
Aí eu tinha que era pouco o salário, né? Então eu tinha que trabalhar. Aí eu saí desse trabalho, que era muito pouco, né, de auxiliar, e fui trabalhar como secretária executiva de uma empresa de economia mista chamada Progasa, que era, lá me qualifiquei e tal, fui aprovado. Aí trabalhava lá na Progasa, e aí recebi um convite do Flávio Alcaraz Gomes para fazer um programa na Rádio Guaíba, meu primeiro emprego, chamado Repórter da História. Eu já estava fazendo faculdade, mas de noite eu trabalhava. Aí, aliás, eu trabalhava de manhã e aí eu comecei aí mudei de turno, fui para a noite na faculdade para poder trabalhar de dia. E aí eu fiz esse programa, também era pouco dinheiro, então eu trabalhava lá e fui ser assessora de imprensa da Secretaria de Planejamento para ganhar um pouquinho mais, para arrematar. E aí comecei a trabalhar nos veículos e fui convidada para trabalhar no Jornal do Comércio. Eu não tinha terminado ainda a faculdade. Eu terminei em 70. E o Elmar Jarros e o Homero Guerreiro, que já falecido, o Homero de Bacaria e tal, me convidaram, eu fui trabalhar, onde fiquei 7 anos no Jornal do Comércio, fazendo mercado de capitais. Aí eu ia nas empresas, corretores, perguntava as coisas. E eu sempre fui muito bem tratado, porque eu diria assim, a humildade eu não nasci sabendo, eu não dava teoria. Como é que é? O que quer dizer ação nominativa ordinária? Porque eu lidava com o mercado de capitais. O que é um lançamento de ações? O que é mercado de balcão? O que é isso? Então as pessoas se sentiam seguras. E eu digo, espera um pouquinho, deixa eu escrever tudo, porque não tinha gravador, não tinha gravador, mas era muito trabalho. Deixa eu escrever direitinho, você dita de novo a frase. Então isso dava segurança, que eu não ia botar em fria, né? Exatamente. Dar uma declaração que não era, que esse é o grande problema do jornalista hoje, né? E aí isso me deu, eu fui meio crescendo e tal, acabei sendo correspondente da revista Visão, em Porto Alegre, no Correio da Manhã e no Jornal do Comércio, e na Rádio Difusora. 4 coisas fazia. 4 coisas. Ao mesmo tempo. E mais a faculdade. E mais a faculdade. É isso aí, bom, veja só. Essa é uma vida, um negócio, não é moleza, não. Aí eu saí quando terminei a faculdade, aí eu tive eu fui fazer uma entrevista, o Mário Henrique Simonsen chegou lá em Porto Alegre para a posse do Fábio Araújo Santos na Federação. E aí ele tinha muito prestígio e tal, e aí tinham 7 ministros de Estado, e o Mário Henrique Simonsen era o ministro. E os repórteres de aeroporto eram chamados repórteres setoristas, né? E aí ele chegava lá, o que é isso? Mas aquela pergunta... E eu nunca tinha ido entrevistar uma pessoa, porque eu era comentarista, eu já estava no grau de comentarista. Né? E aí eu fui designada pelo nosso querido da TV Difusora, o nosso caro Carlos Bastos. E o Carlos Bastos, só um detalhezinho. Quando eu cheguei lá na TV Difusora, que eu fazia isso também, na TV Difusora, Jornal do Comércio, TV Difusora, e assessoria e correspondente da Visão. Aí eu cheguei na Difusora para fazer economia, ser comentarista de economia, e aí era a Ieda Vargas que apresentava o Câmera 10. Coisa. Aí quando eu fiquei sabendo o salário da Ieda Vargas e quanto eu ganhava, eu fui lá reclamar para ele. Eu disse, mas Bastinhos, cara, tu tá me pagando 1/3 do que tu paga para Ieda Vargas? Ela é apresentadora, ela só lê notícia, e eu tenho que gramar, buscar, acabar e interpretar e tal. Sabe, Memeia? Meu apelido era Memeia. Em casa é Meia, lá era Memeia. Memeia, o negócio é o seguinte, a Ieda Vargas foi Miss Universo, e você só foi Miss Lagoa Vermelha. É a resposta que ele me deu. Então você tem que ganhar menos, né? Foi essa. Mas isso aconteceu de fato, foi esse episódio. Aí eu fiquei trabalhando lá, e aí eu fui designada pelo Bastos para fazer entrevista com o Mário Henrique Simonsen no aeroporto. Mas olha, pela primeira vez na minha carreira, seguramente, posso te dizer, eu me preparei para aquilo. Me preparei, eu estudei, eu falei com o Nicanor Kramer da Luz, que era o secretário da Fazenda, Hipólito Campos, que era do BRDE. Eu fui saber as coisas da realidade. Buscar as informações. Para ir lá. Lei Candir, que estava começando, que era um prêmio à exportação, antes de chamada Lei Candir, chamada prêmio à exportação. Aí eu fui, quando cheguei no aeroporto, e foi um monte de empresário lá, tudo. E entre esses empresários, quem estava? Maurício Cirásco Sobrinho, junto.
E eu comecei a entrevista. E os repórteres que estavam meio assim, não sabiam o que era. Aí eu comecei a monopolizar a entrevista. Não por nada, porque eu tinha estudado. Tinha estudado, tinha conhecimento de causa. E aí eu cheguei, ele disse assim, não, por causa... Não, ministro, o senhor não está. Não é isso. Os números são outros. Porque eu tinha estudado. Né? Foi o que me deu. E foi indo, e os empresários que estavam naquele zum, daqui a pouco começaram a parar para ouvir o que eu estava falando com o ministro, e eu falava como se eu fosse uma empresária, né? Quer dizer, os temas que eles... Carga tributária pesada, todas aquelas coisas iguais hoje, não mudou nada. Todo mundo continua reclamando. Já vinha desde aquela época. Paga muito imposto, tem pouco serviço. E aí eu fui, e os empresários ficaram assim e tal, ali, tipo, né? Aí, e o Maurício estava junto. O Maurício era o primeiro ali que viu eu fazer o trabalho. Para minha surpresa, aí a festa foi tal. E o Guazelli era o governador, que Deus o tenha. Guazelli, e eu estava pedindo uma entrevista para o Guazelli, para a revista Visão, que os caras tinham me pedido de nada de dar entrevista, né? De marcar entrevista. Aí ficou aquele zum, quando chegou o ministro Simonsen, e o Guazelli estava na porta, lá na Federação, para levá-lo, né? Então, aí eu cheguei junto ali, meio, já estava em cima da notícia. Aí o Guazelli, Ana Amélia, eu soube, você fez uma entrevista com o ministro, muito não sei o quê. Pois é, com o ministro eu consigo, mas com o senhor não consigo. Já deu o recado. Estou pedindo a hora, no dia seguinte estava marcada a entrevista, aquela história. Não. Exatamente. Aí eu fiz a entrevista com ele, no dia seguinte, recebo um telefonema, Maurício Tirasco Sobrinho. Olha, Ana Amélia, é o seguinte, vi ontem eu queria te convidar para fazer um programa aqui. Mas olha, é o seguinte... Para começo de conversa, você vai ter que tirar todos os teus penduricalhos aí que tu tem, um monte de coisa, né? Tudo vai ser exclusivo, trabalhar só aqui na RBS. Então você eu vou te abrir, olha a criatividade, como ele era um homem de visão, né? Eu vou te abrir um espaço para você, chamado Panorama Econômico, você vai falar, você vai ter um programa seu às 10 da noite, no horário nobre. Terminava aqueles programas Chico City, né? Que tinha o Chico City, Chico Anísio. Exatamente. Né? Ou Chico Anísio Show, aquelas coisas. Termina o programa, entra você para falar. Era 3 minutos que eu tinha, né? Mas ao vivo, naquele horário. Exatamente. E naquela época, dos anos 70, era o ano do boom da soja, né? A soja era um negócio, né? Ações também e tal. Então, era tudo que... E aí os colonos que dormiam muito cedo, eles ficavam esperando às 10 horas eu falar para dar cotação, a mulher da soja. Eu passei a ser a mulher da soja. Eu dava a cotação da soja, aí os gringos lá das cooperativas, amanhã eu não vou entregar, porque esse preço que ela falou aí, tá? Então, ficou uma coisa assim, de referência e tal. E aí foi muito importante essa experiência que eu tive, né? Acho que foi o primeiro programa de televisão para tratar de economia, só para economia. E aí ele me deu uma coluna também, na 0 Hora, chamada Panorama Econômico, e era só economia. Aí em 79, quando meu marido foi convidado para ser diretor da Caixa Federal, o Otávio Cardoso foi candidato, era do Partido Libertador e tal, foi promotor aqui em Lagoa Vermelha. Aí ele foi convidado pelo Marquesan, que era o presidente da Câmara e ligado ao governo, foi o governo 79, o governo Figueiredo, para ser diretor de recursos humanos da Caixa Econômica Federal. Aí ele ficou todo constrangido, mas Ana, você está no auge da carreira e tal. Não tem importância, vamos para lá. Eu vou. Falei com o Maurício, é bom, eu preciso lá de uma pessoa assim. Aí fui para lá, transferida pela RBS, onde fiquei 33 anos na RBS, de 77 até 79. Em Brasília foi quantos anos? Em Brasília eu estou há 40 anos. Mas pela RBS foi há 30... não, pela RBS 33. Eu tinha 2 anos de RBS quando eu fui para Brasília. Quando foi para Brasília. Eu lembro que a gente falava em RBS, em Brasília era a figura da Ana Amélia. Eu modéstia à parte, eu fiz também a imagem da RBS lá, porque eu tinha uma relação muito grande com as autoridades, né? Como jornalista, repórter. E eu acompanhei todas as viagens dos presidentes da República, do Figueiredo, todas as viagens internacionais, a RBS me credenciava para fazer, e eu fazia tudo, era multimídia, fazia TV, rádio, jornal, né? Então, aquela coisa. Então, várias coisas eu tive, eu dei em primeira mão no Brasil a morte do Papa João Paulo II.
às 5 da tarde de um sábado. Eu tinha acabado de chegar em Roma, porque eles me designaram para fazer, e eu chamei, estava transmissão de futebol naquele sábado. E inclusive nas igrejas, eu soube que em todas as igrejas no interior que estavam ouvindo, os sinos tocaram. Os padres estavam atentos e tal. E até teve uma brincadeira, nós tínhamos um diretor de jornalismo, o Moreto, e o Nelson Sirotsky estava ouvindo a CNN, né, que estava todo mundo acompanhando, né, o Papa que fez... e aí o Nelson Sirotsky liga para a Rádio Gaúcha e disse, olha, vocês viram que deu agora que o Papa morreu? Eu disse, então tu devia... O diretor disse, você não estava ouvindo a tua rádio, a Gaúcha, porque ela deu antes já, na Amélia já deu antes da CNN, né? Até eu ia lhe perguntar um momento marcante do jornalismo. Esse é um momento marcante que a senhora viveu... Esse foi um marcante. Um outro marcante foi uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Figueiredo, que ele não falava, foi uma entrevista, ele me concedeu a entrevista. E um outro momento, eu fiz entrevistas exclusivas com o Sarney, com o Collor, presidente Collor, na época do impeachment dele. Ele me recebeu na casa da Dinda. Porque eu sempre tive uma relação com o poder, assim, sem me envolver, sabe, com as coisas, e isso me dava muita... credibilidade. Aquela coisa de uma relação respeitosa, que eu acho que a gente tem que ter um distanciamento. Eu mesmo, pessoas que iam na minha casa comer churrasco de noite, eu nunca chamava por tu, por você, porque era o próprio Marquesan, né? Eu sempre, deputado, presidente, né? Diferente do jornalista que ele chamava assim. E também de comportar, a roupa que você usa, né? Aquela história. Na época que o Jornal do Comércio proibia calça comprida. Proibia as mulheres de calça comprida. E então eu usava vestido. E aí um dia eu fui, só para dar uma ideia assim, de como a roupa que você fala. Em 74 eu estava no Jornal do Comércio, e aí nós tivemos houve um congresso de bancos, que é uma área financeira, em Manaus. Aí foi o presidente Geisel, todos os ministros foram, eram 7 ministros, e tinha era a Associação de Bancos, e o presidente da Associação de Bancos me conhecia, Teófilo de Azeredo Santos. E aí tinha um coquetel. E naquela época, imagina o regime militar e tal, Exatamente. Então jornalista cobria e tal. Só que os que iam cobrir eram tudo do Rio de Janeiro. Bermudão, chinelão, aquelas moças com aquelas bolsas de hippie, né? Na época do hippie, né? E eu estava vestida... Começava tatuagem e tudo mais. Eu estava vestida como, eu diria, eu estava de vestido, manguinha, tudo assim. Você me olhava, achava que era... Eu quero achar. Quando o cara abriu a porta para ir para o coquetel, eu tirei o crachá e botei no bolso. O cara me olhava, achou que eu era uma diretora de banco, né? Porque toda arrumadinha, né? Penteadinha e tal. Aí o crachá pode passar. Claro que eu escondia a credencial. Aí eu falei com o presidente. Quando eles me viram, os jornalistas, que eu estava falando com o Geisel, e também que eu não disse quem eu era. Eu só cheguei, que bom, eu sou gaúcho e tal. O senhor tem ido muito à Estrela, né? Que ele era de Estrela, a família dele. Aí comecei essa conversa, né? E aí falamos sobre questão de conglomerados econômicos, e os caras furiosos comigo, né? Que eu estava lá dentro. Aí começaram a me denunciar, fui lá, me tiraram de lá. Mas é para você ver como isso tem influência nessa... Exatamente. De como você se comporta, como você trata. Então foi muito importante esse momento da entrevista. Foi depois da entrevista exclusiva com o Figueiredo. A única entrevista que o Renan Calheiros, quando ia ser cassado, foi para mim na Rádio Gaúcha, porque o advogado dele eu conhecia, Eduardo Ferrão, deu uma repercussão enorme. A Folha de São Paulo achava que tudo ela tinha que fazer, e aí me disse que eu era amiga do não sei quem, uma entrevista com o Filipão, que eu fiz uma pergunta para ele sobre o Romário, e aí deu muita repercussão esse negócio. Mas ela é não sei o que, do Filipão. Nunca tinha visto o Filipão na vida, só lá do jornalista, no estúdio, na rádio, que foi com o Ranzolin. Uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Fernando Henrique Cardoso, quando foi feito lá em Porto Alegre pelo governo Olívio Dutra, o Fórum Social Mundial. Lembro. Eu estava viajando com o Fernando Henrique numa viagem que ele fez, ele começou no Canadá, depois foi para a Coreia do Sul, depois foi para a Indonésia, e depois foi para a Malásia, e aí terminou na África do Sul. E na África do Sul fez uma entrevista que começava o Fórum Social, o primeiro Fórum Social em Porto Alegre. E aí eu fiz uma entrevista com ele, deu uma grande repercussão, porque ele deu um pau no fórum no Fórum Social Mundial, que estava usando dinheiro público para fazer um debate que só tinha um lado, né? Só a esquerda, né?
Então, esses trabalhos foi, para mim, importante do ponto de vista da minha profissão, mas considero que o anúncio da morte do Papa foi a mais impactante. Foi mais impactante. Porque era uma coisa muito, muito importante. Até eu falo com nossos telespectadores, que orgulho para mim estar entrevistando, depois que eu não digo que é um ícone da televisão, não tem como não ser diferente, né, Ana Amélia? Como é que despertou a ideia de ser senadora? Rodrigo, eu quando estava no jornalismo, claro, você fica conhecido pela televisão. Exatamente. Não pelas minhas virtudes, mas pelo veículo que você está. Eu sempre tinha noção disso. Então, eu recebi vários convites de vários partidos, vários, para me filiar. E a minha relação pessoal com o PP, com progressistas, antes PDS e tal, PP foi também antes, depois PP, depois agora progressistas, era uma relação de muita amizade com todos. Então, era natural que esse era o partido em que eu iria me filiar. Então, na hora de eu dizer, bom, eu cansei, não é cansei. Nós todos temos prazo de validade. Não é só a comida que tem prazo de validade. Os aparelhos também têm. Tá? A garantia também existe para produtos, né, eletrônicos, tem garantia. Ou seja, nós temos um prazo. Se você não souber, e o Pelé fez isso, né, quando chegou um determinado, vou parar. Vou parar, exatamente. Então, se você não tiver isso, você vai ser infeliz, porque você começa a decrescer a produtividade. E como jornalista, as perguntas eram as mesmas, eu já sabia a resposta que a autoridade ia dar em qualquer área. Então, porque isso é aquela coisa, o hábito do cachimbo então a boca. Então, perdeu a graça. O jornalismo só é bom quando você tem sempre uma emoção. No pique. Você tem uma coisa, todo dia tem uma coisa nova, todo dia você está dizendo. Hoje as redes sociais é que te fazem isso. Não é nem a comunicação, não é a rede social, né? Então, perdeu aquilo. Eu disse, bom, eu estou no meu prazo de validade. Se eu não sair agora, a empresa mudou muito, a RBS mudou muito, né, naquele momento. Aí disse, bom, então tá, veio ali, aí vou candidato, vou ao Senado. Aí o partido ofereceu as condições, e aí todo mundo disse, você é doida? Eu digo, não, na hora de apostar tem que apostar grande, né? Eu vou fazer, nunca tinha sido nada, nem vereador, nada, né? Vamos fazer. Eu fiz 3 milhões, Rodrigo, e 400 mil votos. Então, para mim, eu digo assim, eu fui julgada pelos meus 33 anos na comunicação. Pouco mais porque eu tinha antes trabalhado na difusora, trabalhado no Jornal do Comércio, mas eu fui julgada pelo meu trabalho como jornalista. Então, sempre... Eu tive um caso, um processo na minha carreira, por ter dito uma verdade. Foi um caso lá de Bagé, que eu falei, era uma pessoa do Banco do Brasil, que era um funcionário que lhe dava a carteira de crédito rural, e ele era militante do MST, funcionário. Ele vivia num acampamento do MST. E eu falei isso, que era incompatível aquilo. Ele me processou, ele pediu 200 mil de indenização por dano moral, mais 200 mil para a RBS, então seriam 400 mil. 400 mil. E aí o processo foi, eu arrumei testemunhas e tal. Chegou no final, ele pediu arrego, pediu um acordo, que eu pagasse 100 cestas básicas. Ele disse, não, acordo é admitir que errou. Exatamente. Eu não errei, eu posso pagar 1000 cestas básicas, mas não nessa condição. É bem isso aí. Você é advogado. Exatamente. E aí eu disse, não aceito. Aí o juiz mandou ele pagar as custas de advogatices todas, não sei o quê. Então, eu acho que isso, para mim, é uma grande, assim... A senhora trabalhou com ética, com responsabilidade, então não é não. Qualquer coisa vir sujar seu nome, mas isso eu ia dizer uma coisa aqui, né? Então, exatamente. E aí, quando eu errava, claro, errar é humano. Quando eu errava, eu dizia, olha, eu dei uma informação que não é correta. A fonte que me deu não foi honesta. Então, claro que não ia dizer quem foi. Exatamente. Mas preservava a fonte e dizia, a verdade é esta. Então, isso aí também te dá... Uma credibilidade. Você reconhecer o erro, né? Imaginava receber tamanha votação para o Senado? Eu não imaginava. Eu achei que seria uma disputa. Eu fiz, né? Se eu tivesse derrotado, não ia morrer. Eu ia inventar uma ONG para trabalhar com não sei o quê, né? Melhorar a comunicação. Mas o resultado me deu uma grande responsabilidade. É claro que com 2 vagas é mais fácil, né? Agora, 3 milhões para quem nunca foi nada, você tem que é um peso nas costas. Então eu procurei desempenhar o meu mandato
para não fazer igual, que era a grande queixa, político e tal. Acho que até não se deve criminalizar político. Tem gente ruim na política? Tem. Mas tem gente ruim no jornalismo, tem gente ruim na medicina, tem gente ruim na gestão pública, tem gente ruim na justiça, no poder judiciário, no ministério, todo mundo tem, você acha. Então, você não pode criminalizar. E na democracia você tem que fortalecer isso, saber escolher os seus candidatos. Então, eu peguei um período duro, que foram grandes mudanças, né? Você teve 2 cassações de mandatos. É duro você caçar um mandato de coisa, mas tem que fazer. Teve o impeachment da Dilma. Exatamente. Eu disputei a eleição ao governo do Estado. Fui criminalizada, mas eles pagaram com júri e correção monetária, né? Aqui. O Tarso Genro foi uma pessoa... Ele me caluniou, assim, criminosamente, que calúnia é crime. Me caluniou. E o que eu acho é que a justiça e a lei eleitoral, elas são injustas. Por quê? Porque o processo tinha que correr e ter sido julgado quando lá entramos, na época, no momento do curso da eleição. Exatamente. Depois que ele me manchou dizendo que eu tinha omitido um bem da minha declaração de renda, ora, estava no inventário. Meu marido, e tinha partilha, era uma partilha do inventário que não tinha sido concluída, não havia feito a liquidação, e a partilha não tinha sido feita ainda, estava no processo, eu era inventariante. Então eu não podia colocar aquilo que não me pertencia ainda, depois de finalizado todo o processo. Então eles foram criminosos ao fazer aquela denúncia, e a justiça, o advogado entrou dizendo que está aqui tudo, o documento tudo pronto. O Ministério Público só foi se manifestar depois do resultado apurado da eleição. Aí lá e dizer o procurador, foi o Rodrigo Janot que me disse, ele foi lá com ele, com o advogado, não perca o seu latim, tá tudo, já está arquivado, isso não tem sentido. Agora, depois que terminou o pleito. Foi o que eu disse para a doutora Raquel Dodge, quando ela foi se apresentar lá ao partido, eu marquei a reunião lá com o pessoal do partido, eu disse a ela, eu acho que vocês têm que ter tem que ser no tempo certo. Está o curso da campanha, o cara pede direito de resposta, você dá ou não dá, mas tem que ser naquela hora, né? Porque é a questão de vida ou morte, né, Rodrigo? Eu digo que o Rio Grande do Sul, muitas pessoas hoje se arrependem daquele acontecimento, da Ana Amélia não ter sido governadora do estado, e falo isso porque várias pessoas dizem isso. E isso voltamos naquilo que a senhora tocou, tem que saber escolher. Não adianta depois se arrepender. Agora, Rodrigo, vou te dizer sinceramente, para mim, tem umas coisas assim de novo. Deus escreve certo por linhas tortas. Todo mundo. Para toda a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui. Não esqueça. Quando acontece uma coisa ruim, pode saber que aquilo é para te dar uma lição ou para te preparar para uma coisa boa. Sempre há um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Sempre há. E a minha derrota em 2014 teve um propósito. De eu ter a oportunidade de ter trabalhado no processo dessas cassações, de ter mostrado, né, eu, mulher, enfrentando uma mulher, presidente da República, a primeira presidente da República, mas com o erro você não pode compactuar. Então, eu não tenho compromisso com o erro. Tive com ela o mesmo comportamento que tive com a Aécio Neves, que eu apoiei em 2014. Fui a primeira a subir lá na tribuna para dizer que cumpra-se a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves do cargo de senador, posto de senador. O Supremo disse isso, mas a maioria dos senadores não concordou e ele continuou no Senado. Então, eu fiz a minha parte, porque a régua moral tem que ser uma só, Rodrigo, uma só. Para Dilma, para o Temer, como foi, para todos os outros. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade, então o impeachment, o Brasil me acompanhou. Então, eu não era só senadora do Rio Grande. Onde eu ando hoje, felizmente, eu ando em São Paulo, eu ando no Rio de Janeiro, há sempre alguém no aeroporto, senadora, a senhora está fazendo falta no Senado. Senadora, nossa, eu não ouço mais a TV Senado porque não vejo aqueles discursos, não sei o quê. Claro que foi um período, de novo, né, aquele período. E eu acho também que hoje, estar fora do Senado também é muito bom. Porque eu fui lá outro dia numa sessão da Previdência Social, eu fiquei alarmada com o nível dos debates, com as coisas, as pessoas estão muito, eu diria, radicalizadas por pequenas coisas. Para um embate pessoal, você tem que discutir o país.
as nossas dificuldades, 13 milhões de desempregados, Rodrigo. Exatamente. Você tem que cuidar dessas coisas, desses focos, o problema da saúde, o problema de todos, da segurança pública. Essas questões que nós temos que cuidar e não brigar. Eu não gostei dos teus olhos. Exatamente. Então, é essa coisa que está muito superficial. Foram imensos, uma quantidade grande de prêmios que recebeu como senadora, como uma política atuante no Senado, no Congresso Nacional. Isso aí é reconhecimento pelo seu trabalho, como a senhora falou, pela sua régua moral, pelo seu trabalho ético, de ter uma linha de princípios, que é o que eu digo sempre, tu tem que nortear a primeira coisa é teus princípios. A partir da hora que a coisa não seguiu teus princípios, tu pare. Pelo menos eu penso assim. Do Senado, achou que ia dar uma acalmada para tranquilizar, vem o Eduardo Leite e convida para a secretaria. Eu tive uma conversa primeiro com o presidente Bolsonaro e o Mourão, que me convidaram para uma conversa. Fui lá conversar com eles, mas foi uma conversa muito interessante, porque falamos 1 hora e sobre tudo. E aí eu percebi que eles não tinham, assim, eu não tinha projeto, né? Embora as pessoas, você tem que trabalhar com o Bolsonaro. Eu não posso me oferecer para trabalhar, não é exatamente. assim. Não posso me oferecer, eu não estou... Minha situação eu até disse para eles, olha, fiquem tranquilos, se eu estar preocupado, eu não me elegi, mas tinha anunciado o apoio a eles. O apoio que eu lhe dei, presidente Bolsonaro, não foi um apoio pensando em cargo, né? Não, nada. Eu lhe apoiei porque era a opção que eu tinha melhor para aquele momento de radicalização PT e Bolsonaro, né? O Haddad e Bolsonaro. Então não teve dúvida, cheguei lá, subi a tribuna na segunda-feira, o primeiro turno terminou, fui lá na segunda-feira. Eu tinha perdido naquele momento 20 mil seguidores do meu Facebook, por quando eu anunciei que eu ia ser vice do Alckmin. As pessoas falam, eu não me arrependo, Rodrigo, repetiria tudo de novo. Meu objetivo foi, qual é o político que vai abrir mão de 8 anos, quase certo, na política não tem nada certo, quase certo, por 4 incertos. Quem faz isso? Mas eu fiz pensando no meu país, no meu estado. Não deu certo? O Alckmin foi o candidato certo na hora errada, de radicalização do país. Então o Bolsonaro está tentando fazer, está com dificuldades, acho que ele se fosse um pouco mais moderado nas declarações, mas ele está com uma equipe maravilhosa, gente lá, Moro, o próprio Paulo Guedes, o Tarcísio Freitas, a Tereza Cristina, com quem eu convivo mais lá. Então é gente que está empenhada de fazer as coisas. Agora, não pode perturbar você fazer coisas certas e acabar contaminando com uma declaração infeliz ou inoportuna. Então, até uns amigos, aliados deles, assim, presidente, cuidado, tal. Eu acho que os filhos não devem interferir na gestão. Ele é o líder, ele que tem que comandar, ele tem que dizer, não, né, não para quieto, né? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que ter a serenidade de entender, está falando mal. Não, absolutamente. Quem faz esse tipo de observação está querendo que ele acerte, porque se ele não acertar, nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer nesse país. Exatamente. Então, essa história não está morto quem peleia, né? Então, exatamente. A senhora já assistiu isso. Já vi isso. Então, é preciso a gente ter cautela, prudência e fazer as coisas adequadamente. Então, estamos aqui na Lagoa Vermelha, por exemplo, uma gestão maravilhosa. Um jovem como o governador Eduardo Leite, eu com muito prazer, porque no Brasil inteiro eu vejo referências. As pessoas me falam, eu não conheço, mas como ele é jovem, e como ele fala bem, como ele tem base, eu digo, e está fazendo coisa. O governador de Minas Gerais, Rodrigo, não conseguiu aprovar nenhuma lei em Minas Gerais. O Eduardo aprovou tudo, desde o começo, obtendo apoio, inclusive do PT, na prorrogação do ICMS, que ninguém quer aumentar imposto. Exatamente. Então, a relação dele com a composição da base, ele começou sem base aliada. Então, a forma de relacionamento, de concertação, e que bom que aqui em Lagoa, como jovem de 34 anos, governador do Rio Grande, o nosso governador o nosso prefeito, o Gustavo Bonotto, fez recém 32 anos. Exatamente. 32 anos. Então, essa juventude, esse sangue novo, e eu fico feliz que um Rosalino, do nosso grande vereador, que o Kramer, que é o nosso veterano baluarte, tenho entendido, o Volpato, tenho entendido que essa transição para uma mudança com a juventude, o sangue novo, eu não posso falar, né? Meus cabelos brancos aqui pintados, né? As rugas da gente, mas eu acho que eu tenho, assim, capacidade de dar uma contribuição, onde for.
Mas também não, a hora que tiver. Então, o que eu estou fazendo, eu digo assim, eu estou ajudando para trabalhar para o bem do nosso Estado. É um trabalho árduo, eu tenho 12 pessoas só na secretaria. 12. Ah, mas criou uma secretaria para a Ana Amélia. Não. Existe esse cargo desde o governo do Leonel Brizola. Foi ele que criou. Lá em 1959. Decreto do Brizola. Então, não foi invenção. Exatamente. A única coisa que o Eduardo Leite fez foi dar ao cargo de representante, que é um chefe de um escritório, deu o cargo de status de secretário. Porque é diferente um secretário de Estado de conversar com o ministro ou conversar com a bancada gaúcha do que um assessor. Então isso, não que a Ana Amélia precisasse do cargo, porque eu tenho um relacionamento com o Congresso, eu vou lá, os senadores, Ana Amélia, você vem, volte para cá, você faz bem para casa, não sei o quê. É gratificante isso. Então 2022 está perto. Eu pretendo voltar a política. Até eu ia lhe perguntar, vai voltar ao Senado? Volta ao Senado. E, que bom, assim, desculpa ali, o Rio Grande fica, eu acho, nossos telespectadores, que eu tenho certeza que não é só de Lagoa Vermelha, de todo o nosso estado e do Brasil que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que fico muito feliz com esta... decisão. Eu vi de muita pessoa assim, ó, que pena que eu não moro no Rio Grande do Sul para não votar na Amélia para senadora, sabe? Que bom, é bom ouvir isso. Então, 2022, o ano que vem temos o desafio de aumentar o número de prefeitos do nosso partido, progressista. Vou trabalhar muito, sempre trabalhei, gosto de trabalhar, gosto de eleição. E 2022, eu voltaria ao Senado. Isso aí, se Deus quiser. E os eleitores? quiserem. Deus ajuda o que a gente faz certo. Então, os eleitores decidem tomam a decisão. Ana Amélia, como estamos chegando para o fim do nosso programa aqui, quero fazer umas perguntinhas mais pessoais para ti, tá? Se arrepende de alguma coisa? Não, eu me arrependo do que não fiz, por omissão ou por covardia. Além de querer voltar ao Senado em 2022, algum outro sonho que possa dividir com nossos telespectadores? Uma coisa que eu sinto e eu vou fazer ainda é que eu não falo fluentemente inglês, ou fluentemente francês ou italiano. Eu queria falar fluentemente uma língua estrangeira. Me viro, não passo fome com inglês, me entendo um texto, mas não como eu gostaria. Pensou em algum momento, no meio de todo esse estresse, esses 8 anos como senadora, de abandonar a vida pública? Não, nunca pensei, porque a política não tem espaço vazio. Se você sai, alguém vai ocupar. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa bem intencionada, eu não sou melhor do que ninguém, faço o meu trabalho, eu exerci o mandato usando apenas 30% do que eu tinha direito na questão da indenização para o exercício do mandato. Tive um dos menores números de funcionários no meu gabinete, 17 funcionários. E tem uma produção legislativa, eu tenho 4 leis minhas em vigor. Não é fácil aprovar a lei, especialmente aquelas que têm conflito de interesses. Uma das leis que eu fiz mais importantes para quem é cliente de plano de saúde é obrigar o plano de saúde a entregar a um paciente que tenha diagnóstico de câncer o remédio quimioterápico oral, que é o comprimido para curar, para tratar do câncer. Uma outra lei, essa no campo da saúde, várias outras eu fui relatora para obrigar o SUS a, no mesmo ato cirúrgico da retirada da mama contaminada com câncer, chamada mastectomia, que o SUS realize a restituição. Hoje, a lei ampliou para as 2 mamas, se for o caso, para melhor recuperação estética da mulher. Uma outra lei que eu fui relatora, essas 2 eu fui relatora, a outra é de minha autoria, essa da quimioterapia oral, que deu uma repercussão muito grande na área da saúde. Então eu cheguei no Senado como senadora da Agricultura e acabei dividindo a minha atenção para a área da saúde e que eu vi que tinha muita deficiência. E uma lei na área da Agricultura, não havia, do ponto de vista da legislação brasileira, uma segurança na relação entre integrados e integradores. A agroindústria com muitos poderes e o coitado do integrado sem proteção. Nós tivemos o episódio da Parmalat com os produtores de leite, que ficaram se abanando.
Havia uma lei tramitando lá 12 anos no Senado, que no Congresso nunca saiu do papel, e eu reuni todo mundo, todos os setores, todas as entidades, discutimos uma lei. Essa lei foi aprovada, a Lei dos Integrados, e ela já está em vigor. Inclusive soube que na Argentina estão copiando o modelo dessa legislação. Então, eu trabalhei muito para que isso fiz lei da economia que estão em vigor. Essa da questão relacionada à quimioterapia oral, foi a Dilma Rousseff que sancionou sem vetos a lei. Então, para você ter uma ideia da dificuldade que é uma lei que nasce no Senado, ela tem que passar por várias comissões, plenário se for o caso, conforme a matéria, ir para a Câmara, passar por várias outras comissões, e quando há conflito de interesse como esse, você acha que os planos de saúde queriam essa lei? Com certeza não, exatamente. Fizeram de tudo para não passar. Aí caía na mão do SUS, né? O SUS que tinha que pagar. Nós pagar. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Então, volta, se ela é modificada na Câmara, volta para o Senado. Então, veja, é muito... Agora, num mandato só de 8 anos, você tem 4 leis em vigor e uma emenda constitucional, isso é o meu resultado, gastando 30% apenas, usando 30% apenas do dinheiro que eu tinha direito para usar para o exercício do mandato. Então, eu cumpri rigorosamente com os princípios que a boa política faz, aquilo que o nosso partido faz, boa política. Eu acho que é isso, nada mais do que a minha obrigação de prestar contas para o eleitorado, de fazer essa gestão de gabinete com eficiência, com economia e com resultados. Na verdade, a senhora trabalhava bastante com as mídias sociais também, né, Ana Amélia? A gente assistia bastante pelas mídias sociais o seu interagia com a população e via bastante essa dificuldade da população. Jornalista, né? Claro, exatamente. Jornalista, né, Rodrigo? Se eu não usar mídia social. E eu quero dizer também que eu fiz muita... tive essa... Hoje eu respondo... Eu postei aqui uma imagem nossa ontem lá do churrasco e da chula. Você não imagina quanto... É uma coisa assim, típica nossa, né? Uma foto do churrasco ou do gauchinho vestido. Que bonita a tradição. Aí eu compartilho. Não, que aonde eu vou eu faço isso. Quando eu acho uma coisa diferente, como as pessoas veem. Mais ainda, para a minha terra, Rodrigo, para a minha Lagoa Vermelha, foi o município que mais recebeu recurso, porque eu tinha obrigação com a minha cidade, com os meus conterrâneos, não com a minha família, com os meus conterrâneos. Os meus conterrâneos são a minha família. E que me deram na eleição de 2010 mais de 80% dos votos para o Senado Federal. Então eu tenho obrigação. E eu, quando passei ontem, que a Ruth disse assim, o nosso Paulinho falou a presidente Vargas, nossa, você olhar o que é que a presidente Vargas está, o que está essa estrada? O que está se transformando, né? Os bairros que eu vou, aqui foi asfaltado porque veio uma verba sua, aqui está feito isso porque aqui foi aquela sua verba. Eu nem lembro para que foi, mas eu mandei. Então, o que eu pude fazer por Lagoa Vermelha no Senado, eu fiz e fico muito orgulhosa que o dinheiro foi bem aplicado. Bom, então vamos encerrando o nosso programa. Boa noite, senadora Ana Amélia. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso programa. Eu deixo os microfones da nossa emissora abertos para a sua mensagem final. Eu só tenho uma palavra para dizer para você, Rodrigo, e para os lagoenses. Muito obrigado. Bem, telespectadores, então vamos encerrando mais um De Frente com o Rodrigo. Obrigado pela audiência. Quarta-feira que vem nos encontramos às 22 horas aqui pela Lagoa TV. Uma boa noite e uma ótima semana a todos vocês.